Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos conversar sobre história das constituições brasileiras ou história do constitucionalismo brasileiro. Nós tivemos no decorrer de nossa história 7 constituições que refletem os momentos históricos vividos pelo Brasil e pela nossa sociedade. Nossa primeira Constituição foi a de 1824, do Império. Depois tivemos a Constituição de 1891, da República. A terceira Constituição foi a de 34, da Segunda República. Depois tivemos a Constituição de 37, do Estado Novo. Depois a Constituição de 46, da Nova República. A Constituição de 67, do regime militar. E, finalmente, a nossa atual Constituição, a Constituição de 88, da República Nova. Vamos ver cada uma delas falando suas principais características. Vamos lá. Nossa primeira Constituição foi a de 1824, do Brasil Império. Ela tem algumas características. Primeiro, era uma monarquia constitucional, hereditária, dentro de um sistema de governo representativo. Ela tem outra característica, ela foi outorgada e não promulgada, ou seja, Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, impôs seu projeto de Constituição, que se transformou na Carta de 1824, e dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs seu projeto de Constituição. Ela previa 4 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e acima deles o poder moderador exercido pela figura do imperador. O voto era somente para homem livre, maior de 25 anos, garantia-se a maioridade, com renda superior a R$100 mil por ano, isso dá aproximadamente uns R$12.300 ano, ou R$1.025 por mês. Tem uma conta feita no livro do Laurentino, quando ele trata disso, Laurentino Gomes. Tem uma série muito interessante sobre a vinda da família real, a independência do Brasil, a proclamação da República. O catolicismo era a religião oficial do Estado, admitiam-se as demais religiões, mas com a atuação discreta dos seus templos, sem ostentação e sem divulgação. Era uma constituição semi-rígida, de modelo de alteração simplificado. Foi composta por 179 artigos e, de longe, a nossa Constituição mais duradoura. Demorou 65 anos. É bom que se diga sobre essa Constituição, quando nós trabalhamos a ideia de dimensões de direito, gerações de direitos, nós vimos que os direitos de primeira geração são direitos ligados à liberdade e que atuam à limitação do Estado. Bem, essa Constituição ela se preocupou em fixar esses direitos de primeira geração. Ela estabeleceu limitações à atuação do Estado e garantiu, com bastante amplitude, liberdade de expressão, liberdade de movimentação. Foi uma Constituição liberal nesse aspecto. Embora ela também tenha sido conservadora quanto a alguns traços de sua estrutura, como manutenção da escravidão, ela foi liberal nesse aspecto de limitar a atuação do Estado para garantir as liberdades individuais. Então, os direitos de primeira geração estão positivados nesta Constituição, foi a primeira a fazer. Com o golpe que derrubou o Império e proclamou a República, de 1889, nós vimos surgir a nossa primeira Constituição republicana, segundo a Constituição Geral do Brasil, a Constituição de 1891, marcada por forte influência dos Estados Unidos, tanto que o Brasil adotou o nome Estados Unidos do Brasil. Ela foi promulgada por uma Assembleia Constituinte, estabeleceu um Estado federado e deu mais autonomia para os estados e municípios. Ela desfragmentou um pouco o poder central. Isso, embora bom, para a época trouxe um problema que levou ao fim dessa Constituição com a Revolução de 30. É que ao mesmo tempo que ela fragmentou o poder central, ela deu força para as lideranças locais, surgiu uma figura do coronelismo na história do Brasil, em que o coronel controlava o voto com cabresto e exigia que o candidato dele fosse eleito. E assim formava-se uma cadeia. O coronel elegia o deputado, o senador, que ajudava a eleger o governador, e esses elegiam o presidente, e o sistema se mantinha dessa forma. Foi a República Café com Leite, alterando em São Paulo e Minas a presidência. Ela acabou com o poder moderador, ficaram 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, bem definidos entre si. Voto para quase todos, salvo analfabetos e mendigos. As mulheres não tinham direito de voto ainda. O Estado passou a ser laico,
catolicismo deixou de ser a religião oficial. É uma Constituição semi-rígida, composta por 91 artigos, durou 39 anos. É a nossa segunda Constituição mais longeva. Perde apenas para a Constituição da República do Império, que durou 65 anos. Nós temos a nossa terceira Constituição, a Constituição de 34. Ela é uma Constituição democrática, promulgada, veio acabar com a figura do coronelismo, estabelecer uma nova estrutura no Brasil. Ela tem uma grande característica que ela trouxe os direitos de segunda geração, ou seja, nós vimos que a Constituição do Império nos apresentou, garantiu os direitos de primeira geração, direitos de liberdade, de manifestação, de pensamento. Essa Constituição de 34 trouxe os direitos de segunda geração, os direitos são chamados direitos sociais. Aí entraram os direitos trabalhistas, que foram criados por ela, direitos sociais, direito à saúde, direito à educação. Ela foi composta por 187 artigos, durou apenas 3 anos. Teve outra coisa positiva, foi a aprovação do voto para mulheres, e o voto passou a ser secreto, tá? Acabando com a estrutura criada pelo coronelismo, que o voto era aberto e eles sabiam quem o candidato votava. Durou apenas 3 anos, foi a nossa Constituição mais curta. Ela foi substituída pela Constituição de 37. De longe, a nossa Constituição mais autoritária, antidemocrática. Ela foi feita por inspiração da Constituição polonesa de 1921. Enquanto essa aqui, a anterior, de 34, foi feita por inspiração da Constituição de Weimar, da República Alemã Democrática, de 1919. Essa aqui foi feita pela Constituição polonesa de 1921, de inspiração fascista. Ela ampliou os poderes do Executivo e mitigou bastante do Legislativo e do Judiciário. Ela era autoritária e antidemocrática, eleições indiretas, supressão dos partidos políticos, limitação da liberdade de imprensa, composta por 187 artigos e durou 11 anos. Com a participação do Brasil na Segunda Guerra contra os regimes fascistas, ficou praticamente inviável a sustentação de uma estrutura fascista de governo. Então, o governo Vargas caiu, aconteceram eleições, foi eleito o general Dutra, houve uma redemocratização do Brasil, representada na nossa quinta Constituição, a Constituição de 1946, conhecida como Nova República. Foi uma Constituição promulgada, rompeu um pouco com a influência dos Estados Unidos. O Brasil deixou de ser conhecido como Estados Unidos do Brasil para se chamar República Federativa do Brasil. Reestruturou a independência dos poderes, garantindo igualdade entre eles, Executivo, Legislativo e Judiciário. Previu eleições diretas, embora em alguns aspectos também tenha tido algumas eleições indiretas. No momento da vigência dessa Constituição, foi composta por 189 artigos, durou 20 anos. Essa Constituição ela passou pela renúncia do Jânio Quadros, a assunção do João Goulart, experimentou um período de parlamentarismo como forma de governo, um regime de governo, e caiu com o fim da democracia no Brasil e a instauração da nossa sexta Constituição, que é a Constituição do Regime Militar, a Constituição de 67. É uma Constituição promulgada, manteve a denominação de República Federativa do Brasil, garantiu a independência dos poderes, embora com uma certa mitigação. Eleições indiretas, depois foram eleições indiretas por colégio eleitoral, composta por 218 artigos, e durou 18 anos, sendo substituída pela Constituição de 1988, da redemocratização do Brasil, do fim do regime militar, chamada República Nova. Essa Constituição oficial foi denominada por Ulisses Guimarães como Constituição Cidadã, e nela nós tivemos com a purificação, a positivação dos direitos de terceira geração. Aí nós vimos surgir direito ao meio ambiente, aspectos culturais, proteção aos povos indígenas,
Então, se a Constituição do Império, Constituição de 1824, trouxe os direitos de primeira geração, essa trouxe os direitos de terceira geração, ou dimensão. Ela tem a característica de ser promulgada, o Brasil manteve a denominação de República Federativa, garantiu a independência dos poderes, ampliação das liberdades, direitos e garantias. Então, nós temos nela garantia dos direitos de primeira geração, segunda e terceira. Eleições diretas, tá? Composta por 240 artigos, 245, atualmente 250, em vigência há mais de 33 anos e caminha para se tornar a nossa segunda mais duradoura Constituição. Aqui nós vamos, a mais duradoura da República, ela está caminhando para ser. Questões de concurso, como a gente sempre faz, para ajudar na fixação do tema e no aprendizado da matéria. Vejamos, a primeira é a Constituição, são as questões de Sejuc 2017. Pergunta é a seguinte: considerando a regulamentação da matéria nas constituições brasileiras, no que concerne a forma e sistema de governo e a chefia do Estado e chefia de governo, é incorreto afirmar que, por um curto espaço de tempo, vigorou no Brasil o regime de governo parlamentarista instituído por uma emenda constitucional. Vejam bem, no Império nós tivemos o parlamentarismo. Na República nós tivemos apenas por um breve período, para garantir a posse do João Goulart, e o primeiro-ministro foi o Tancredo Neves. Então, a pergunta para marcar é incorreta. Por um curto espaço de tempo, vigorou no Brasil o sistema de governo parlamentarista instituído por uma emenda constitucional? Está certo. No Império, ele foi instituído pela própria Constituição, estava no texto constitucional. Então, essa questão está correta, para marcar a incorreta. Vamos ver a letra B. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos é um exemplo de atribuição do presidente da República com natureza de chefe de governo? Não, isso é chefia de Estado. A representação para o exterior é chefia de Estado. Então, essa aqui está errada. Vamos ver as outras questões. Letra C. O ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88 estabeleceu que o eleitorado definiria, através de plebiscito a ser realizado em 93, a forma e o sistema de governo que vigorariam no Brasil. Exato, foi previsto. O previsto seria a república ou monarquia, seria parlamentarismo ou presidencialismo. Está correta a questão. Para marcar incorreta, então essa está fora. Letra D. O sistema de governo presidencialista adotado no país é uma influência da experiência norte-americana, tá certo? E tem como uma de suas características a ampla liberdade para escolher os ministros de Estado, tá certo? Que o auxiliam e podem ser demitidos ad nutum, ou seja, a qualquer tempo. Ad nutum é uma expressão latina que significa a partir de agora, a partir deste momento. Exatamente, está correto. Então, para marcar incorreta, a incorreta é a letra B de bola. Vamos lá aqui, Auditor do Estado 2018 CESP. A partir da Constituição da República de 1988, o federalismo passou a ser a forma de Estado adotada no Brasil. No federalismo, os entes federados detêm autonomia financeira, administrativa e política, tá certo? Eles não têm soberania. Vamos lá, nem autonomia. Letra B. Qualquer ente federado está impedido de intervir em outro ente federado? Está errado. A União pode intervir nos estados e os estados nos municípios. Letra C. Os entes federados são autônomos e soberanos? Os entes federados não. Quem é o soberano é a União. Está errado. O poder central concentra o poder político? Está errado. O poder central não concentra o poder político, nós temos estados, municípios, na União. Os municípios são subordinados aos estados? Não são subordinados. A Constituição estabeleceu os municípios como membros da federação, inclusive são objeto de crítica, que tecnicamente a União é formada pelos estados, mas os estados não são formados pelos municípios. Dizem que isso foi um erro na elaboração da nossa Constituição de 88, mas que persiste, é uma característica do nosso constitucionalismo, então os municípios não são subordinados aos estados. Tá? Então, é para marcar a correta é a letra A. Procurador do Estado, PGE Amazonas 2010.
Vamos lá. Considerando a história do constitucionalismo brasileiro, é correto afirmar que o bicameralismo no poder legislativo brasileiro foi instituído apenas com a Constituição de 46, está errado. O Império Legislativo já era bicameral, tinha o Senado e a Câmara Baixa, então está errado. Letra B de bola, vamos lá. A primeira Constituição brasileira que previu expressamente direitos fundamentais foi de 1988, está errado. Nós já vimos que os direitos fundamentais vinham previstos na Constituição do Império, que estabeleceu não de forma concentrada, organizada, mas estabeleceu direitos às liberdades, né? Então está fora. A primeira Constituição, letra C. A primeira Constituição brasileira que previu a forma federativa do Estado foi de 1891, está correto. Ainda que não se tenha, na ocasião, garantido aos municípios a autonomia de ente federativo. Exatamente, essa autonomia foi dada pela Constituição de 88, como nós falamos anteriormente. Essa está correta. Vamos ver a letra D. O Supremo Tribunal Federal foi criado com a Constituição de 46, está errado, foi criado com a República, Constituição de 1889. Existia no Império com outra denominação. Então, essa aqui está fora. Letra E. O exercício do controle de constitucionalidade pelo Judiciário somente foi permitido no Brasil a partir da criação da representação interventiva pela Constituição de 46, está errado. Quando o Brasil adotou o modelo americano com a Constituição de 1889, com a Constituição de 1891, depois a proclamação da República em 1889, se estabeleceu o controle de constitucionalidade. Então, essa aí está fora. Então, a letra correta é a letra C. Vamos lá. A Constituição UFAL, Universidade Federal de Alagoas, 2010. A Constituição Federal Brasileira de 1988 foi elaborada por um colégio composto por especialistas, está fora, uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por representantes do Poder Legislativo Federal e posteriormente aprovada por referendo popular, não foi aprovada por referendo popular. Ela foi, vamos ver a letra C, uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por representantes diretamente eleitos pelo povo para esse fim. Não, foi pelos deputados e senadores. Não houve uma eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte. Inclusive, isso foi uma crítica feita à época, mas ela não houve uma Assembleia eleita para esse fim que se dissolveu após a promulgação da Constituição. Então, essa está fora. Letra D, uma Assembleia Nacional Constituinte composta por representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Exatamente. Essa é a correta. Vamos ver a letra E, por desencargo de consciência, uma Assembleia Nacional Constituinte composta por representantes da Câmara dos Deputados, do Senado e das Assembleias dos Estados. Não, essa aí está errada. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Vamos para outra questão. Analista jurídico. Fundação Carlos Chagas, 2010, considerando a evolução constitucional do Brasil, analise. A Constituição do Estado Novo, lembrando que foi a mais autoritária que nós já tivemos, a Constituição de 37, não contemplava os princípios da legalidade e da retroatividade das leis, assim como não previa o mandado de segurança. E exatamente, ela não previa isso. Era uma Constituição bastante autoritária, poder centralizado, uma ditadura pesada que nós tivemos no Brasil. Vamos lá. A Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, segunda Constituição do Brasil, instituiu a forma federativa do Estado, atribuindo-lhe a competência remanescente, exatamente, fortaleceu os direitos individuais com a garantia do habeas corpus. Correta? Vamos ver a terceira. A Constituição de 67, ou seja, a Constituição militar, né? Inspirado na Carta de 34, ostentou forte tendência à descentralização político-administrativa. Veja, está tudo errado. A Constituição de 67 era de um poder executivo forte, governo militar. Então, ela não foi inspirada na Carta de 34, que foi uma carta da redemocratização. Aqui ela tenta levar a crer que a 34 está ligada à Revolução de 30, que seria o Estado Novo, então seria uma Constituição autoritária, mas a 34 foi democrática. Ostentou forte tendência à descentralização político-administrativa. Veja, ao contrário, a Constituição de 67 ela centralizou poderes no Executivo Federal e no regime militar. Então, essa está errada. A Constituição de 46
deu ao Brasil a forma de Estado unitário. Está errado. Ela rompeu com a centralização que havia no Estado Novo e deu uma forma descentralizada de poder. Então, neste caso, é correto afirmar que estão certas a 1 e a 2. Tá? A 1 e a 2. As outras estão erradas. Vamos para a nossa última questão. Promotor de Justiça, Ministério Público, Distrito Federal e Territórios, 2011. Analise as enunciações e marque a alternativa correta. As declarações de direito no constitucionalismo brasileiro mostraram-se em geral mais avançadas do que as práticas políticas do seu tempo? Exatamente. Nós temos a nossa primeira Constituição. O Brasil saiu de um Estado praticamente absolutista, mandou João VI como regente do Reino de Portugal. Quando ele retornou às cortes portuguesas que puseram para ele um sistema mais liberal, e esse sistema o Brasil adotou com Dom Pedro I, mesmo sendo uma Constituição outorgada. Então, as declarações de tempo, as declarações do constitucionalismo foram mais avançadas que as práticas de seu tempo. Está correto, o item 1 é verdadeiro. Item 2. O Brasil adotou o cesarismo, ou bonapartismo, como efetiva técnica de elaboração constitucional no curso de sua história. Veja, o cesarismo não foi adotado pelo Brasil. O que significa cesarismo, bonapartismo? É a Constituição, o texto elaborado e submetido ao referendo popular. Isso não foi feito no Brasil, elaborado pelo governante, submetido a referendo popular. Então, esse enunciado está errado. As eleições de bico de pena foram resultados da efetividade das normas constitucionais atinentes à participação política do povo brasileiro. As eleições de bico de pena são as eleições da República Velha. São eleições fraudulentas, em que o voto é controlado, ou seja, bico de pena, ele controla o voto de cada um na caneta. Então, essa está errada. A quarta questão, a fiscalização abstrata da constitucionalidade não foi discutida em processos constituintes anteriores às eleições de 46. Isso aí também está errado, ela foi discutida anteriormente, então a resposta correta é a letra A. Apenas o item 1 é verdadeiro. Era isso, pessoal. Obrigado pela participação.